O filme começa mostrando uns caras vestidos com roupas de proteção. Eles deixam uma caixa esquisita e contam para a doutora Goldstein. A doutora Julia Goldstein dá um sorriso e fala: "A gente achou eles", enquanto olha umas imagens ao vivo de um buraco estranho no fundo do mar que parece um portal. Um cientista da Universidade Miskatonic entra na sala dele e vê a doutora Goldstein esperando. Jim não estava muito ligado quando ouviu que Julia trabalhava para a empresa Pickman, mas quando soube que a empresa Pickman estava escolhendo gente para uma expedição, ele começou a prestar atenção. A doutora Goldstein explicou que nos últimos 7 anos eles estavam pesquisando nos mares do sul. Eles tinham mapeado uma parte funda perto da Antártica e achado o lugar mais fundo do mar a 37 mil pés. Aí ela mostrou pro Jim umas fotos de um buraco que parecia um portal no fundo do mar. Ela falou que a viagem era para entrar nesse buraco e estudar o que tinha dentro. Jim topou ir porque estava curioso sobre o que podia ter dentro do buraco que parecia feito por alguém. Jim foi numa reunião onde conheceu o pessoal novo. A doutora Goldstein apresentou todo mundo. Gordon Atkins, que cuida do laboratório submarino Mann em Londres. Christine Harris, uma cientista do mar da Europa. Joseph Myrer, o cara da segurança e comunicação. E Hank O'Connell, o engenheiro-chefe do Providence 3, um submarino que mergulha fundo. O Providence 3 é feito com uma espuma especial e aguenta a pressão enorme a 37 mil pés e mais fundo. Christine estava preocupada com os riscos de entrar no buraco, mas a doutora Goldstein e Hank falaram que o Providence 3 dava conta e que a viagem ia ser de boa. De repente, Jed Pickman apareceu atrás do grupo. Ele falou um monte sobre por que era importante explorar o buraco, dizendo que podia ser a maior descoberta deles. Depois da reunião, o pessoal comeu junto e se conheceu melhor. Eles falaram sobre a missão. Christine falou como a pressão da água era difícil de imaginar. Gordon ficava falando que era muito perigoso. Christine perguntou por que eles não tinham desistido mesmo com o perigo. Todo mundo concordou que era uma chance única na vida. Quando Christine saiu, Jim foi atrás para ver como ela estava. Christine contou que sabia quem Jim era por causa do pai dele, que foi numa viagem para a empresa Pickman e sumiu depois de achar algo importante. Aí ela falou pro Jim sobre o filho dela, Sam, mostrou uma foto e disse que estava com medo de não voltar da viagem para ver o filho crescer. 2 meses depois, o pessoal tinha terminado o treinamento e estava pronto para a viagem. Ei, o que você faria se fosse convidado para explorar o fundo do oceano? O filme que vou fazer o resumo chama Gods of the Deep. Em português, não tem tradução. Para ser sincero, nem sei se esse filme tem dublado. Mas é um filme pouco conhecido que mistura terror, ficção científica e suspense. Recomendo ficar até o final, porque o final deu vontade de quebrar minha televisão no meio. Mas antes de entrar no resumo, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Pickman decidiu ir junto para ver o que tinha embaixo do buraco que parecia um portal. A doutora Goldstein checou todo mundo enquanto trabalhavam, confirmando que tudo estava certo. Jim e Christine desceram para olhar, enquanto Gordon falou que estava abrindo a ventilação. O submarino deles tremeu um pouco, mas depois ficou de boa. Jim se preparou para mergulhar no mar. Hank lembrou ele do que fazer e falou que ele ia estar sozinho lá fora, pedindo para ele lembrar do treinamento. Quando chegaram no portal, Christine chamou Jim animada para olhar. A viagem para 37 mil pés embaixo deu certo. O pessoal se juntou, impressionado com o buraco. Parecia feito por gente, mas eles não tinham certeza porque era muito fundo. Gordon guiou com cuidado o Providence 3 para dentro do buraco, quando um tremor de repente fez o submarino desligar. Eles perderam contato com o pessoal da doutora Goldstein lá em cima. Christine ficou preocupada enquanto o submarino continuava afundando. De repente, ele voltou a funcionar, como se nada tivesse acontecido. Rachel falou para eles que tinham perdido contato com a superfície por 3 horas. O pessoal ficou chocado, porque parecia que só uns minutos tinham passado. Hank olhou o suporte de vida e confirmou que tinha diminuído umas 3 horas, deixando todo mundo mais desconfiado. Na frente deles, viram uma ruína antiga enorme. Eles descreveram as estruturas de pedra velhas que pareciam feitas por gente para Rachel e o pessoal dela, que não podiam ver por causa da interferência. Ver essas estruturas deixou todo mundo confuso e desconfiado, porque parecia que tinha vida lá embaixo, o que parecia impossível por ser tão fundo. Eles viram algo enorme e estranho no fundo do mar.
Olhando mais de perto, ficaram chocados ao ver o que parecia ser um bicho. Christine falou que parecia ser os restos de um bicho enterrado embaixo de séculos de areia e lama. A doutora Goldstein mandou Jim chegar perto e pegar amostras do bicho usando o robô. Jim se preparou para sair no mar. Christine perguntou se ele ia ficar bem e ele tranquilizou ela enquanto saía. Os outros continuaram olhando de dentro do Providence 3. Jim chegou perto do bicho e pegou uma amostra enquanto os outros olhavam. Vendo o bicho de perto, Jim ficou com medo porque era muito grande. Christine achou muito estranho, por um bicho que está morto e a pele está intacta, já era para ter sido decomposta. Joe se perguntou há quanto tempo estava morto. De repente, eles viram movimento nas câmeras de trás do robô. O radar deles detectou um bicho enorme. Christine falou para o Gordon chamar Jim de volta para o Providence 3, mas Joe insistiu que eles precisavam da amostra do bicho. Assim que Jim terminou de cortar, Gordon falou para ele voltar para o submarino. Mas aí eles perderam o sinal. Todo mundo ficou com medo ao ver o bicho enorme com asas se levantar e fazer um barulho estranho. Gordon pediu para abortar, mas a doutora Goldstein, desesperada pela amostra, não deixou. Em pânico, Gordon passou os controles para o Joe, que decidiu baixar o submarino para Jim poder voltar rápido. Enquanto isso, Pickman viu uma sombra de um bicho não humano e falou que era um encontro com os deuses, exatamente o que ele esperava. Christine correu para a câmara de pressão e falou para o Hank encher com água para o Jim voltar. Quando o bicho enorme chegou perto do submarino, Gordon teve que voltar de repente, causando um tremor que jogou Christine para a câmara de pressão. Antes que Gordon pudesse abrir as portas de fora para deixar o robô do Jim entrar, Hank falou para ele parar, porque isso ia jogar Christine no mar. Ele abriu as portas de dentro e Joe ajudou a tirar Christine da câmara de pressão cheia de água. Depois que a câmara foi fechada, Jim entrou no Providence 3. Joe tentou salvar Christine, mas quando ela não respondeu, eles acharam que ela tinha morrido. Gordon perguntou o que estava acontecendo e Hank falou que tinham perdido ela. Hank achou Pickman no chão e tentou acordar ele. Enquanto isso, Gordon lutava para desviar do bicho enorme, causando danos no submarino e deixando a água entrar. Hank olhou os quartos, achou eles inundados e falou para o Gordon soltar peso antes que a água arrastasse eles para baixo. Como Jim ainda estava na câmara de pressão, ele esperou 5 segundos antes de soltar os pesos. Hank tinha fechado o corredor, mas não conseguiu fechar a segunda porta, então não podia impedir a água de entrar ou escapar ele mesmo. Ele implorou para o Pickman abrir a porta, mas Pickman, falando coisas sem sentido, só olhou enquanto Hank se afogava. Jim voltou para o Providence 3 e ficou desesperado quando viu Christine parecendo morta. Ele gritou com Joe, perguntando por que ele não ajudou ela. Ele fez respiração boca a boca em Christine, ignorando Joe falando que ela estava morta. Depois de um tempo, Christine tossiu água e Jim abraçou ela. O submarino saiu com sucesso da ruína antiga e voltou para a superfície. Enquanto conversavam, a câmara de pressão começou a se mexer. Era a caixa com a amostra do bicho. Pickman queria que a amostra fosse levada para o laboratório. Jim sugeriu fechar a amostra do bicho na câmara de pressão, com medo que pudesse ser perigosa, mas Pickman insistiu em levar para o laboratório. Christine e Jim decidiram ir junto para ficar de olho para garantir que a amostra ficasse fechada. Enquanto olhavam, um tentáculo nojento saiu da amostra. Jim sugeriu congelar ela e Christine exigiu que o laboratório fosse fechado. Jim levou Pickman para fora do laboratório e Christine cobriu a caixa de vidro com a amostra antes de fechar o laboratório. Joe ligou para a doutora Goldstein, que avisou que a amostra devia chegar na superfície. A doutora Goldstein planejava pegar a amostra para ela mesma e Joe fazia parte do plano, porque essa amostra valia bilhões de dólares. Pickman ouviu essa conversa. Depois de ouvir isso, Pickman entrou no laboratório. O laboratório estava totalmente diferente. Parecia que o bicho tinha fundido com o ambiente e tinha uma sombra sinistra do lado de Pickman. Ele tirou as roupas e começou a esfregar o corpo com a gosma da amostra. Enquanto isso, Jim e Christine estavam se trocando quando Jim de repente ficou maluco, falando que o que quer que tenham encontrado na ruína antiga estava fazendo ele ver coisas. Christine segurou o rosto dele, acalmando ele até que ele se acalmou. Enquanto terminavam de se vestir, ouviram Gordon gritar. Correndo para ver, viram a bagunça do laboratório aberto. Christine tocou sem querer um pouco da gosma ao tentar fechar o laboratório e correu de volta para o Jim. Aí Pickman apareceu, fazendo poses estranhas e soltando um grito esquisito antes de cair na câmara de pressão.
Christine e Jim tentaram abrir a câmara de pressão para salvar ele, mas Joe impediu eles com uma arma. Ele revelou que Pickman já sabia com o que estavam lidando. Pickman tinha passado anos pesquisando a ruína antiga antes da viagem. O objetivo real deles não era explorar, mas pegar uma amostra de bicho vivo e ganhar dinheiro com isso. Christine tentou conversar com Joe, explicando que o bicho não estava só fisicamente presente, mas também tinha um efeito estranho na cabeça do pessoal. Ela contou para ele sobre o filho dela e avisou que se ela não voltasse para a superfície, ele ia morrer com ela. Joe não quis ouvir. Jim falou para Christine deixar Joe ir, com medo que irritar ele pudesse deixar a situação mais perigosa. Joe voltou para a amostra e cortou um pedaço dela, colocando num saco plástico e guardando no seu peito. Enquanto isso, Christine e Jim foram procurar Gordon. Quando chegaram perto, ouviram Gordon vomitando. Quando alcançaram ele, perceberam que ele tinha sido afetado pela amostra. Ele começou a falar coisas sem sentido, olhando para eles de um jeito estranho. Aí, com uma voz que parecia exatamente a do pai de Jim, ele chamou Jim de filho. Ficou claro que o pai de Jim tinha tentado avisar Pickman sobre o buraco, mas ninguém ouviu, levando ao sumiço dele. Gordon atacou Jim, que lutou para se defender antes de desmaiar. Gordon então destruiu tudo ao redor, fazendo o submarino funcionar mal e perder contato com a doutora Julia Goldstein. Christine assistiu horrorizada. Joe viu o que Gordon fez e foi falar com ele. Vendo como Gordon estava maluco, Joe atirou e matou ele. Christine tentou parar Joe, mas ele falou que tudo estava desmoronando e que agora era tudo sobre sobreviver. Joe planejava pegar o robô e deixar Christine e Jim para trás. Quando Joe virou as costas, Christine pegou um machado e acertou a mão de Joe, fazendo ele derrubar a arma, que caiu do lado de Jim. Christine lutou contra Joe e no fim enfiou o machado na perna dele antes de correr para o Jim, que tinha acabado de acordar. Christine abriu a câmara de pressão e entrou no robô, esperando que Jim seguisse ela para eles poderem sair. Mas Jim pegou a arma e foi para o laboratório para destruir a amostra do bicho, garantindo que ninguém mais ia achar ela. Enquanto isso, Joe acordou e viu um tentáculo saindo do corpo de Gordon. Depois que Jim saiu do laboratório da amostra e estava voltando para a câmara de pressão, Jim encontrou uma sombra que tinha possuído Pickman. Ele correu de volta para a câmara de pressão e falou para Christine ir sem ele, explicando que um deles precisava ficar para trás e fechar a câmara de pressão. De repente, Joe apareceu com um machado. Jim atraiu Joe para longe da câmara de pressão e atirou nele. Para horror dele, tentáculos saíram do corpo de Joe e Jim atirou neles antes de correr de volta para a câmara de pressão. Ele fechou a câmara de pressão e abriu as portas de fora para deixar Christine sair. Aí escorregou pela parede, aceitando o destino dele, enquanto tudo pegava fogo ao redor. Jim ouviu a voz do pai dele chamando: "Vem me encontrar, filho!" Ele chegou perto da sombra, chamando pelo pai enquanto o fogo consumia tudo. 2 dias depois, Christine acordou num hospital depois de escapar do Providence 3. Ela chamou por Jim. A doutora Goldstein explicou que eles tinham captado o sinal do robô depois de perder contato com o submarino e acharam Christine à deriva, trazendo ela para o hospital. Furiosa, Christine gritou com a doutora Goldstein por mandar o pessoal dela para a morte. De repente, ela sentiu uma dor horrível na barriga e lembrou de ter tocado sem querer a gosma nojenta das amostras do bicho. Ela deu parabéns com ironia para a doutora Goldstein por conseguir exatamente o que queria antes de cair de volta na cama, se mexendo muito e rindo que nem louca. A doutora Goldstein e as enfermeiras assistiram horrorizadas enquanto tentáculos explodiam pela barriga de Christine. O filme termina com Christine rindo e gritando enquanto a doutora Goldstein olha aterrorizada. E assim o filme acaba. Nesse filme ninguém sobrevive. Me diz aí, qual a nota você dá para esse filme? Escreva nos comentários abaixo e não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado de novos resumos. Então, até a próxima!